Tô vendo aqui um clima muito nebuloso. Essa carta representa um conflito de vontades. A carta do diabo é a carta da ameaça. Tem algo ameaçando o planeta. Essa carta aqui é a carta da força e simboliza uma grande potência, talvez os Estados Unidos. Essas três aqui aparecem juntas: Brasil, Canadá e Rússia. Carta do Sol, prevejo uma aliança. Carta do mundo e da morte juntas, prevejo uma guerra. Roda da fortuna, essa é a carta da revelação. E a quinta carta dessa sequência aqui vai nos mostrar o que vai causar a próxima guerra mundial. Petróleo não é. Religião não é. Ideologia também não é. Terras não. Sim, agora está bem claro. A água. Está escrito aqui, as cartas não mentem. A terceira guerra mundial será pela água. Temas de buena. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por mais absurdo que possa parecer, a gente pode sim estar próximo de uma terceira guerra mundial. E o motivo é justamente a água, que quanto mais escassa, mais preciosa se torna em várias regiões do mundo. Só para você ter uma ideia, menos de 3% da água de todo o planeta é potável. E para piorar, a maior parte disso é gelo polar ou tá no fundo do fundo da Terra. E o que sobra então? Apenas 0,25% de água, que estão onde? Em lagos, rios ou represas. Se você for pensar, é óbvio que uma hora ia rolar uma treta pelo acesso a essa água. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Ia rolar não, galera. Já tá rolando. Essas tensões por causa da água já existem em países faz tempo. Por exemplo, entre a China e a Índia. Meio que faz décadas que a China, que é muito esperta, anexou o Tibete ao seu território. E por que ela fez isso? Porque ela morre de amores pelos budistas? Não, né, pessoal? Ela fez isso para ter domínio dos principais rios da Ásia, que nascem justamente ali, na terra de Dalai Lama. E lógico que isso deixou todos os países que estão ali perto super revoltos, como Tailândia, Camboja, Bangladesh, que mais, galera? Vietnã, além da Índia também. E é por isso que às vezes a gente ouve falar dessas brigas nesses países. É justamente por causa das águas dos Himalaias. No Oriente Médio também rola altas tretas entre a Palestina e Israel por causa do Rio Jordão. No Egito por causa do Rio Nilo. E por aí vai. A situação é tão grave, galera, que nem precisa ser evidente para prever uma terceira guerra mundial. E não é à toa que no meio desse caos todo, bilhões de pessoas já vivem sem água potável no planeta. E sabe quem tem mais dados sobre isso, galera? É claro que é ele, o incomparável, o exclusivão do rolê, o nosso Manual do Manuel. De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado em 2018, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável e mais que o dobro desse número não têm acesso a saneamento seguro. Com uma população global em rápido crescimento, a falta de água pode afetar 5 bilhões de pessoas até 2050. Gente, imagina que caos. 5 bilhões de pessoas é tipo mais da metade da população que o mundo vai ter em 2050. E por que tudo isso? Por vários motivos, galera. Primeiro, a má distribuição dos recursos hídricos. Segundo, os impactos das mudanças climáticas. E terceiro, o descaso das pessoas sobre a importância da preservação. Mas vamos falar primeiro da má distribuição da água. Alguns países têm muito mais água do que o povo precisa, como por exemplo o Canadá, a Islândia e o Brasil. Outros estão em regiões extremamente secas, como o norte da África, o Oriente Médio e o norte da China. E como a gente já viu, em vez de existir uma cooperação, existe guerra e ganância dos países, que para ter mais poder, querem ter mais controle da água. Quem também está de olho nisso são as indústrias. Não é à toa que rola no mundo todo altos esquemas de privatização de água e apropriação de lagos por grandes indústrias. Aí você me pergunta, como assim, Luca? Os lagos e rios, os bens naturais são do povo. Você tem certeza disso, meu querido? Então deixa eu te contar mais uma coisa.
coisa. A Nestlé, essa mesma aí, do seu Nescau de todo dia, daquele biscoitinho bom de doce de leite que você tanto gosta, já ganhou vários processos para explorar os grandes lagos lá nos States, mesmo que isso vá contra as leis deles. E aqui no Brasil a coisa anda um pouco estranha também. Tem rolado por aí uma polêmica, uma forma de privatizar o aquífero Guarani, cedendo para Nestlé ou para Coca-Cola os direitos de explorar a nossa querida água. Para quem não sabe, o aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água do Brasil e uma das maiores do mundo. Ela atravessa a Argentina, Uruguai e Paraguai. E o que eu posso dizer é que, até agora, essa história de privatização aí parece que é apenas mais uma fake news. Quem nos resguarda é a Constituição Federal, que diz o seguinte: as águas são de domínio público, o que não permite qualquer direito de propriedade sobre elas. Mas olha, se você ficou pistola com essa história e quer entender melhor como que as grandes empresas fazem para privatizar a água potável de vários países, eu vou deixar aqui uma indicação de um documentário que chama Ouro Azul, Guerras pela Água no Mundo. Não tem no Netflix, mas tem no YouTube e é de graça. Mas, voltando ao assunto da má distribuição da água no mundo, isso não rola só entre países não, pessoal. Rola também dentro de cada país. No Brasil mesmo, isso acontece demais. E já anota aí para usar como repertório da sua redação, caso este seja o tema. O Brasil é o país que possui a maior disponibilidade de água potável do mundo. E quer ver como que essa água é distribuída aqui? Segundo um relatório da Agência Nacional de Águas, publicado em 2012, o Brasil está em uma situação confortável em relação à disponibilidade de recursos hídricos, se comparado a outros países. O volume de água doce no país representa 12% da disponibilidade do planeta. No entanto, 80% dessa disponibilidade está concentrada na região hidrográfica amazônica, onde se situa o menor contingente populacional brasileiro e, consequentemente, a menor demanda. A região sudeste, por sua vez, apesar de ser a mais populosa, concentra uma quantidade mínima desse recurso natural. Estima-se que as regiões próximas ao Oceano Atlântico possuam menos de 3% dos recursos hídricos do país. Galera, esse caso da má distribuição de água no Brasil fica ainda mais evidente se a gente pensar no sistema Cantareira em São Paulo, que é um conjunto de represa construído lá na década de 70 para acompanhar o crescimento acelerado da população na cidade. Não sei se vocês lembram que por volta de 2014 São Paulo viveu uma super crise hídrica. Então, o que rolou foi que choveu tão pouco naquele ano que os reservatórios da Cantareira ficaram praticamente vazios. E olha, apesar da situação já estar de buenas, o sistema Cantareira ainda está longe de voltar à sua capacidade máxima. Isso tem a ver com aqueles outros dois motivos que eu falei ainda há pouco: os impactos das mudanças climáticas e o descaso das pessoas sobre a importância da preservação. O aquecimento global afeta direto o ciclo da água, secando os rios, alterando a umidade do solo, o escoamento e até o regime da chuva. Por isso, pessoal, é muito importante a gente parar de usar a água como se ela nunca fosse acabar. Na agricultura, pessoal, por exemplo, já dá para adotar um sistema de irrigação que funciona por meio de esgotos bem administrados. Na indústria, tratar o lixo antes de despejar no meio ambiente é o mínimo, né? Outra coisa é que a população também precisa fazer sua parte. Não dá pra ficar de braços cruzados esperando os governantes resolverem a nossa vida. Até porque, se for depender dos nossos governantes, melhor nem falar, né, pessoal? É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Todo mundo já tá cansado de saber que o meio ambiente já tá esgotado, coitado. E não vai ser sal grosso, pimenta, olho grego, trevo de 4 folhas, pezinho de arruda que vai livrar o planeta dessa urucubaca, não. Você aí, ó, tem que se movimentar, fazer sua parte. Sim, você mesmo. Me diz aí, quanto tempo que você demora pra tomar banho? Você escova os dentes de torneira aberta? Você abre muito registro da água quando você vai lavar a louça? Descarta o óleo na rede de esgoto? Já foi pra praia e deixou o lixo na areia? Tem uma frase de um médico inglês chamado Thomas Filler que diz assim: enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água. Não vamos esperar dar treta pra colocar a mãozinha na consciência não, combinado? Vamos ter mais cuidado com o meio ambiente. Tá mais que na hora da gente aprender com os erros do passado e começar a agir de forma sustentável. Esse é o único jeito da gente garantir o futuro das próximas gerações. Senão, galera, depois, sério mesmo, não vai sobrar ninguém no mundo pra contar a história. Pessoal, por enquanto é isso. Eu deixo vocês agora com a minha queridíssima Vá, a Vanessão, que vai ajudar você a colocar todos esses repertórios lindos na sua redação. E eu quero ver esse povo
ano todo tirar 1000. Combinado, Vá? Então é isso. Um beijo do Luca. Luca, tô recebendo umas energias aqui, deixa eu te falar. O futuro da água não tá nada legal. Mas agora é a minha vez de cumprimentar meu povo e minha pova. Tudo bem com vocês, criaturas? Bora fazer uma redação nota 1000 com todos esses repertórios do amor que o Luca falou? Bora começar nossa redação nota 1000. E um recorte temático que eu aposto muito é os efeitos da escassez de água no século XXI. Vocês já sabem que é bom começar a primeira frase da introdução com repertório, né? Eu gostei muito daquela frase do Thomas Filler que o Luca falou. Vamos ver como fica? De acordo com o médico inglês Thomas Filler, enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água. O mundo passa por uma exaustão de seus recursos hídricos e parece que só agora a população se deu conta do quão preocupante é essa situação. Muitos estudiosos falam sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Nesse cenário, 2 agravantes se destacam: o crescimento acelerado da população e a ganância das grandes indústrias que buscam reforçar seu poderio por meio de manobras de privatização da água nos países em desenvolvimento. Gente, dá só uma olhada que eu coloquei aqui um repertório na primeira frase e coloquei a minha tese na segunda. Eu chamei a situação de preocupante. E na minha terceira frase, eu falei da Terceira Guerra Mundial e na quarta, coloquei meus 2 problemas: o crescimento acelerado da população e a ganância das grandes indústrias que buscam reforçar seu poderio por meio de manobras de privatização da água. Você tá vendo que quando a gente divide direitinho a estrutura da nossa redação, fica bem mais fácil desenvolver os parágrafos seguintes? E aí, no meu desenvolvimento 1, eu vou fazer o quê? Retomar o meu primeiro argumento. E aqui eu posso dizer que estima-se que a população mundial chegará a 9 bilhões de pessoas em 2050. E que, segundo um relatório da ONU, publicado em 2018, a falta de água poderá afetar cerca de 5 bilhões de pessoas nessa mesma data. Daí você pode reforçar seu posicionamento dizendo que, com mais pessoas vivendo em situação de calamidade no mundo, maior será a possibilidade de eclosão de conflitos armados. E já no seu desenvolvimento 2, você deve comprovar o seu argumento 2. Para falar da ganância das grandes indústrias pelo controle da água, você pode citar o documentário Ouro Azul, Guerras pela Água no Mundo. E aí você pode falar também das manobras de grandes corporações que ignoram as leis para assumir o controle do suprimento de água dos países em desenvolvimento, monopolizando a distribuição desse líquido, engarrafando e precificando o produto da forma que melhor lhes convém. E para fechar com chave de ouro, você vai fazer uma conclusão linda respondendo aquelas 4 perguntinhas mágicas. Quem vai fazer o quê, como e para quê? Nesse contexto todo aí, eu acho que a mídia seria um bom agente para nossa proposta de intervenção, não seria? Então, quem? A mídia. Deve fazer o quê? Promover o consumo consciente da água por parte da população. E como? Sempre muito bem detalhadinho, por meio de campanhas publicitárias e merchandising social em filmes, novelas e rádios que alertem as pessoas sobre as consequências do desperdício de água e os caminhos para sua preservação. E para que ela deve fazer isso? Para minimizar os efeitos negativos causados pela iminência de uma crise hídrica e promover engajamento social acerca do cuidado com o maior bem natural do planeta. Então, o que vocês acharam? Que tal você pegar aí agora um papel e uma caneta e tentar escrever com suas próprias palavras um modelo de redação nota 1000 sobre esse assunto? Eu tenho certeza que você consegue. No mais, bons estudos, escrevam muito, treine bastante e #vá de 1000. Beijo e juízo!